você chega a culpar mesmo, a um nível onde você responsabiliza o colaborador pela tua falta de tempo com a família. Você fala, cara, ele tá tirando meu tempo com a minha família porque ele não presta atenção no que está fazendo. Sejam bem-vindos a mais um podcast Play Pleo. E é o seguinte, esse é um podcast que ajuda empresários e empresárias de comunicação visual e gráfica a deixarem de ser um faz-tudo e construir uma empresa independente. E hoje eu tô aqui para falar sobre, cara, seguinte, a culpa do retrabalho é deles. Não é verdade? Tô com duas empresas aqui, tô com o pessoal paranaense, só paranaense. Vamos falar que nós é fechado no Paraná, né? Hoje eu tô aqui ó, com o pessoal de Pato Branco, que é o Maurílio e o Péteros da Planeta Imagens, eles já vão se apresentar, então aqui com a Ana e com o Adriano, da Color Signs. Color Print! Color Print. Faltou aquele papelzinho assim, né, do Faustão, né, cara? Com o pessoal da Color Print aqui de Curitiba para passar um pouco, cara, sobre a jornada deles. Dupla de dois, se apresentem aí, por favor. E aí, galera, tudo bem? E aí, o pessoal que vai fazer o uso do nosso conteúdo aí, tudo certo aí, então. Eu sou Maurílio, né? Fica nervoso não, cara. Eu não estou nervoso. Aí. Então, Maurílio da Planeta Imagens, Pato Branco, como tu já havia comentado. A nossa empresa aí está há 12 anos no mercado, hoje com 20 funcionários, né? E hoje vamos falar um pouquinho dessa questão do retrabalho, né, Preto? Isso aí. Bom, meu nome é Péteros, aqui no reality todo mundo me conhece como Preto, né? Cara, a galera não sabe que nós estamos num reality show, né, cara? Fala aí onde que a gente tá. A gente tá na Casa dos Comunicadores. E, bom, Tá aqui Casa dos Comunicadores, velho. Nós estamos no primeiro reality show de empresários de comunicação visual e gráfica do Brasil, competindo por R$150 mil em prêmio. Provavelmente quando você ver esse vídeo, assistir, ouvir isso no Spotify, com certeza já vai ter alguém que está muito feliz. O restante também vai estar muito feliz, mas não tão feliz quanto o primeiro colocado. Mas essa galera tá aqui porque, cara, são merecedores, cada empresa que veio pra cá, porque realmente, né, teve uma competição, mas a competição era entre nós e nós mesmos. Exatamente. Não é verdade? Sim. Foi a competição e a gente teve que vencer os nossos obstáculos, a vontade às vezes de fazer qualquer outra coisa, mas a gente focou em grupo, em melhorar a gestão do nosso negócio, mas a gente vai falar hoje que o retrabalho, a culpa é deles. Pode continuar a apresentação agora, que agora Pretinho já... A gente chama de Pretinho aqui, já é Pedro, que já tá tão íntimo aqui dentro, né? Mas fala aí, meu irmão. Bom, no meu caso, gerente de produção da empresa, né? E eu tenho a minha experiência, eu tive 5 anos mais ou menos com gráfica e depois eu entrei no ramo da comunicação visual com impressão digital e depois na parte da ACM e tal. Então eu tô com 17 anos no mercado e o que tiver para contribuir, estamos junto aí para discutir. Show! Tá. Meu nome é Ana Paula, nós somos da Color Print, comunicação visual, gráfica e comunicação visual. Nós somos de Curitiba, Paraná. Nós estamos há 11 anos no mercado, mas nós iniciamos como gráfica rápida. Então, a parte de comunicação visual entrou há 4 anos. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos ouvindo. Esse cara não valorizou, né? A galera tá destravando aqui, velho. Para quem está nos vendo no YouTube, eu sou o Adriano, trabalho há 11 anos com comunicação visual. Eu sou sócio proprietário da Color Print, gráfica, comunicação visual. Trabalhei há 10 anos e meio na área de impressão, na produção mesmo, ralando. 10 anos e meio, tem 11 anos a empresa, só pra vocês entenderem, cara, que a mudança veio e virou mesmo a chave. Massa. Saí lá da produção. Eu lembro exatamente do dia que a Ana mandou uma mensagem pra me ajudar. Eu tô configurando as coisas no Moomba aqui e a hora da produção tá ficando cara. Pra quem não sabe, o Moomba é um software de gestão. Eu falei assim, como assim tá ficando cara? Não, quando eu coloco o salário do Adriano, a hora da produção fica cara. Eu falei, mas o que é Adriano? Não, o Adriano é meu sócio, meu marido. Eu falei, peraí, quanto que ele ganha? Ganha tantos mil. Eu falei, você pagaria alguém pra fazer exatamente o que ele faz pra ficar na produção? É verdade, ajudar. Bem pensado, eu vou ter uma conversa com ele pra sair da produção. E foi assim, eu acho que foi aí que rolou esse destrave aí, né? O Aero faz tudo, né? Fazia tudo na parte de trás, fazia impressão, cuidava da criação, arte final e tal. E tudo que quebrava eu tava lá tentando arrumar, né?
Aí a Tentando gente... arrumar? Tentando, né? Porque o que eu não sei, eu vou lá, aprendo e tentar arrumar. Quando não dá mais, chama alguém pra arrumar. É nessa A pegada. gente é mecânico, né? Né? É, A gente é, chega é. na máquina e não, deixa que eu sei configurar, vai lá. Nossa, eu lembro demais de. Não, porque daí você entra no YouTube e tem um cara com uma seringa pegando um negócio e apertando. Você fala, nossa, é simples pra desentupir, né? Você bota a seringa lá. Puta. Daqui a pouco tem um outro vídeo. O que acontecer quando a tinta não fica dentro? Você pode ter estourado a cabeça da impressão como. Mas show de bola, cara. A gente puxou um tema aqui que é o seguinte, né? Dentro da comunicação visual, a gente separou aqui na JA. JA é a nossa empresa de treinamentos e consultoria em faixas de faturamento, né? E o faixa verde, ele fatura de 60 a 200 mil e o faixa marrom fatura de 200 a 500 mil. Então a gente está aqui com uma empresa faixa verde, rumo a marrom e uma marrom rumo a preta. Tô certo ou tô Isso errado? aí, tá certíssimo. Não, show de bola. Então, cara, o que acontece, né? Geralmente uma empresa faixa branca ou azul, que fatura de 0 a 20, 20 a 60, tem pouco retrabalho, né? Por quê? Porque a mão do dono ainda está ali na produção. É difícil ter muito retrabalho se o dono tá ali, a equipe está embaixo do nariz dele. Então, quando a empresa começa a dar esse crescimento de faturamento, mais colaboradores, mais galera na produção, o que acontece? Começa a estourar retrabalho. Por quê? Porque daí você não fez o quê? A Ana pode falar mais do que ninguém aí. Não mapeou os processos. Exatamente. E eu queria que vocês contassem, né? O tema do podcast é a culpa é deles, né? A culpa do retrabalho é deles. Vamos comentar um pouco sobre como que era na Color Print, depois como que era antes, depois a gente fala como que está atualmente e o que vocês conseguiram mudar por entender que a culpa do retrabalho é deles. Ok. Então, Vai ser polêmico, né? Porque falar deles, eles não sabem quem são eles, né? Exatamente. há 6 meses atrás, né, antes de conhecer você, a nossa empresa tinha muito retrabalho, muito retrabalho. Eu posso afirmar que a cada 10 ordens de serviço abertas, pelo menos 7 voltavam. Caraca. 7 voltavam. O porquê? Chegou um momento em que eu estava no comercial e eu comecei a vender, porque eu entendi que na minha cabeça eu precisava só vender. Só vender. Produção, deixa pra frente. Que Deixa eles pra se Adriano viram. lá. Se vira lá. E no entanto, quando deu um boom de venda, na verdade deu um boom no mês, e no outro mês eu tive que abaixar a bola, parar anúncio, parar tudo, Pra conseguir entregar. Entregar, porque eu tinha trabalhos voltando. Então, foi um momento assim que a gente se viu num desespero, né? O que eu faço? Eu vendo ou eu cuido do que tá entrando como retrabalho? Porque assim, não adianta só dar atenção pro novo. Eu Mas tenho que... até essas 7 OS era empírico, ou tu registrava, já sabia? Não registrava. Na verdade, assim... Tipo, hoje talvez é uma ideia que você tem do que... eu anotava o que eu entendia que era o custo. Mas na minha cabeça, antes, o custo era matéria-prima. Eu não colocava a hora trabalhada no custo. Uhum. Então você consegue imaginar o tanto que a empresa teve de perda, na verdade, né? Onde eu não calculava a hora trabalhada. Porque retrabalho não é só matéria-prima. Exato. É a hora do colaborador que tá ali. Então, foi nesse momento em que eu me vi desesperada e realmente eu peguei e falei que eu não queria mais trabalhar com comunicação visual, porque Saco cheio de saco estresse. cheio. E tentava conversar com os colaboradores, mas a conversa falava hoje, amanhã voltava ao retrabalho. Quando você ia, tipo assim, quando vocês começaram a olhar pro retrabalho, quem que era o culpado? O funcionário. Os colaboradores. Claro. Show, Na Eles minha que cabeça, erravam. na nossa cabeça, eles eram os culpados. show. Vamos parar aqui, só pra deixar o suspense no ar. Maurílio, Péteros, eu sofro pra falar, cara. Eu vou falar preto. Preto, cara. É. Preto. Parece eu falar Préteros, né? Eu escrevo errado. Escreveu, Vamos lá, cara. Comenta pra gente assim, quando que talvez começou a ter esse contato, esse conflito de enxergar o retrabalho? Quando que isso começou? No processo, antes de estudar Tonai, a gente tinha uma noção, né? Até questão de custos, a gente parava, calculava, via toda aquela questão de... Empiricamente trabalhava custeio direto, por aproximação, mas não bem registrado. Trabalhava lá o custo de mão de obra, percebia lá certa porcentagem no valor total, sabe? Não precisamente como a gente aprendeu. E
E daí tinha um pré-registro disso, mas não realmente o que estava acontecendo. Como é que era esse pré-registro assim? No achismo. Eu acho que estamos errando tanto, precisamos melhorar esse erro, trabalhar o que estava errando, ajustar os processos. Em que momento que foi tipo que vocês começaram a olhar? Vocês sempre olharam para o retrabalho desde o começo da empresa ou não? De certa forma sim, né, Preto? A gente se preocupava com o retrabalho, porque isso na nossa cabeça realmente ele tirava do lucro, entendeu? Tava comendo lucro, e isso preocupava nós, mas sem nenhuma forma, sem nenhum processo, sem nenhuma ferramenta para trazer realmente o que estava acontecendo. Legal. Tudo pelo achismo mesmo, na íntegra assim. E quando vocês começaram a ver o retrabalho, começou a acompanhar, começou a ter um pouco mais, né, tipo, querendo, eu acho que pra ti também, né, mesmo que vocês, né, até legal, cara, eu acho muito massa da jornada de vocês dois, porque o Maurílio ele é o sócio proprietário e o Preto, cara, é o gerente de produção, mas que, cara, acompanhou toda a aventuria com a gente, sempre teve ali, porradaria, executando junto, trocando ideia dentro da roda com os empresários, eu acho muito massa isso, que o Preto nada mais é do que um intraempreendedor. Né? Ele empreende dentro ali da Planeta Imagem, talvez. O Maurílio, o que você fala, Maurílio, dele? Que ele ama mais a empresa que você, né? Realmente, eu comento, jogo aberto mesmo. Não sei se estou certo, não é o que eu sinto. Eu comento que ele ama mais a Planeta Imagens do que eu mesmo. Porque a Planeta só existe, na época, porque ele aceitou esse desafio de começar essa situação nova, entendeu? Na época, eu falei, eu só vou montar se o Preto vier trabalhar para nós, sabe? E daí ele veio e é o culpado disso tudo. Mas com muito orgulho mesmo, assim, de coração. Eu queria evidenciar, porque é legal, eu gosto dessa situação, assim, como eu vejo empresa familiar, né, o casal na administração. O Johnny fez o último podcast comigo agora, que, né, é ele e a irmã e a mãe trabalham com ele, né? Mas assim, quando vocês começaram a olhar de fato pro retrabalho, e virou essa chave no cara, foi tu, né? Ou não? Cara, eu acredito que tu trazia o dado, sei lá, às vezes ele trazia, né? Na verdade, mais no comercial? Na verdade, na questão da administração, o Maurílio até faz mais a parte do comercial como eu da produção, só que a gente sempre está muito interligado em função da história da empresa. Então, tipo, ele sempre me deu liberdade de estar junto à administração, definir estratégias, enfim, então eu sempre tive ligado à administração e ele também sempre está alinhado com a produção, então isso é uma coisa que está sempre paralela. E então tudo que a gente vai percebendo, a gente troca muita ideia. Então na questão do retrabalho em si, a gente achava que tinha bastante retrabalho, ou um mês um pouco menos, ou um pouco mais, então tipo, esse mês rendeu mais, dá a impressão que rendeu mais, dá a impressão que teve mais retrabalho. Mas na mentoria assim que a gente começou a registrar isso, né? Então tipo, hoje todo retrabalho a gente faz uma ordem, uma ordem de serviço de retrabalho. Então ela segue no processo normal como se fosse um trabalho. E daí assim, como ela segue já com um cabeçalho vermelho assim para chamar atenção, a gente já consegue mapear ela quando ela está indo assim, quantos retrabalhos estão ali no meio da zona da produção. E quanto vamos falar assim, ó, culpa. Falando de culpa mesmo, que é o tema do podcast. De quem vocês enxergavam a culpa do retrabalho? Dos colaboradores. O colaborador não está engajado, se ele não está com senso de dono, por que ele demora para produzir? Se fosse eu ia produzir mais rápido, mas eu não estava mexendo no computador dele, né? Eu estava mexendo no meu. E o que tinha de problema no computador dele? Cara, às vezes um computador lento, um Corel que travava, o próprio programa do RIP da impressão, tipo, o computador não estava muito alinhado, então tipo... É fácil eu mexer no meu, falar pelo desempenho do meu, ou quando eu era impressor, que na época eu comecei com a impressão, sei lá, 8 anos atrás que eu parei de imprimir, tinha um desempenho, né? E eu não tinha nem o volume que a gente tem hoje. Então para mim, chegava uma certa quantidade de serviço, eu conseguia manter a ordem. Hoje a gente tem um volume totalmente diferente, a gente quer cobrar o mesmo resultado, então a gente porque faz tempo que eu não estou mexendo no computador, né? Sim. Com o computador da impressão. Com o computador da impressão, do impressor, Então... E hoje? Agora nós vamos pro hoje, né? Para não desmistificar a culpa é deles, né? Vou começar por vocês. Ana e Adriano, a culpa dos retrabalhos é de quem? Não tem culpa, na verdade, né? A gente fala nem tanto da culpa, né? Eu puxei o culpa para deixar tenso, mas vamos falar assim, a responsabilidade
dos retrabalhos? É nossa. É nossa. É nossa. É nossa. Inteiramente. Eu também já olhei demais apontando pro colaborador. Muito, muito. Eu fui... É muito louco, né? Porque você chega a culpar mesmo a um nível onde você responsabiliza o colaborador pela tua falta de tempo com a família. Você fala, cara, ele tá tirando meu tempo com a minha família porque ele não presta atenção no que está fazendo. Não é assim? Não sei com vocês, então posso falar por mim, né? Sim. Eu chegava nesse nível de olhar assim e falar, cara, não sobra dinheiro, eu tô com a minha luz atrasada por causa dos big que não vestem camisa. Né? Como é que foi essa virada para vocês, assim, de entender, e que momento que veio assim, eu sou responsável. Se eu sou responsável, então é só... Na verdade, um pouco veio de um insight teu, né? Você tem a vida que você merece. Então, assim, dentro da empresa eu entrei dentro da empresa, olhei e falei, bom, se eu tô nervosa, se eu tô cheia de problema aqui dentro, a culpa é minha. Eu preciso resolver. Eu sou sócia proprietária da empresa e eu preciso achar a solução. Então, assim, quando eu entendi que a responsabilidade era minha sobre aquilo, eu comecei e entendi um pouco de gestão de pessoas. Foi aí que eu comecei a olhar, nós começamos a olhar para os funcionários de uma maneira diferente. E o Adriano saiu da produção. Saiu da produção. Saiu da produção. Saiu. Na verdade, assim... Dá pra fazer um meme com a carinha que ele fez assim. Pra ser muito sincera, ele, coitado, ele escutava muito de mim. Porque assim, eu chegava na produção, mas dando beijada em todo mundo, inclusive nele. Louca da vida, assim. Tava porque assim, no Ele comercial... era um policial bom. Hã? Na empresa, assim, ele era um policial bom. Ele, na verdade, assim, ele estava sobrecarregado também, né? Porque ele fazia criação, fazia fechamento de arquivo, fazia impressão. Daí, como ele ficava na parte da produção, o pessoal do acabamento, ô Adriano, me ajuda aqui, eu não tô conseguindo fazer tal coisa, ô Adriano, não sei o que lá. E por não ter processo também de orçamento, muitas vezes havia os erros, assim, no sentido de faltava descrição do que deveria ser feito para aquela ordem de serviço. Aquele esquema do adesivo laminado, né? Isso. Abre o S, adesivo laminado e vai. Chega lá o Big e olha, laminado? Vai um adesivo transparente. Ele vai lá abrir os rolinhos, tá ligado? Vê qual que é transparente e play. Mas era fosco! Pois é, mas tá aqui, adesivo laminado. E eles sempre vão no achismo e sempre vai no errado. Raramente tá certo quando acho, raramente. E eu, por ser dono e estar lá atrás, porque a nossa empresa é frente, né, e traz meio produção e atrás a impressão. Eles precisavam de alguma coisa, eles pediam pra mim. Preciso de um material assim, preciso de uma espátula assim, preciso de uma régua assim. Aí vai lá, Adriano, indo procurar lá, não sei aonde lá e tal, fazer a cotação também, ainda. Né? Daí não dava, não tinha. Hashtag HD forte. E daí assim, daí depois a gente acaba vendo, né, que eles precisam de ferramentas que funcionam, né, que sejam produtivas, senão não adianta, que nem a gente tinha 2 máquinas de recorte lá que assim, funcionavam, mas chega um momento elas estão tão gastas que não adianta mais arrumar, trocar peça, não adianta, tem que pegar e tchau, descartar e coloca um equipamento de ponta ali e play. Que vai acelerar a produção, mas cara, na verdade... Eu lembrei que eu fui pra Santa Catarina, e em Santa Catarina o soprador teria que ser 220 obivolt. E daí eu levei ele do Paraná pra lá um 110. E deixava os caras usando o soprador 110 na metade da potência, entendeu? E daí ficava lá chiando porque o cara demorava pra envelopar o negócio, porque o cara tava... Não, comprava o transformador. Fazia o cara montar o transformador pra usar o soprador, tá ligado? Então, tipo... Nossa. Aí uma sala, né, de acabamento, assim, de 5, 6 metros. Aí o cara do acabamento puxava a plotter de recorte e ficava recortando. A gente tem alguns clientes que só fazem recorte, isso é nosso forte, fazer adesivo com recorte eletrônico. Aí mandava recortar, daí acabava a folha, ele ficava lá fazendo o cortezinho dele. Aí eu aparecia e falava, pô, mas essa máquina parada, cara, não pode ficar a máquina parada. Daí o cara vinha, dava o play na máquina e voltava lá, de repente a máquina tava parada de novo. Eu ficava louco. Daí assim, o que a gente fez? A gente foi lá, achamos uma máquina que você dá o play, ela play até o final, ela não para. E aumentou muito a nossa produtividade nisso. Mas até então ele teve que entender que o problema não era o funcionário, não era o funcionário que estava
Moscando. Na verdade, assim, ele não tinha um equipamento que pudesse atender. Ou, no caso, a máquina que fizesse sequencial, que cortasse ali 20 metros quadrados no automático. Não ele o tempo todo parar o que ele estava fazendo aqui. Como que o empresário vai conseguir olhar para a capacidade produtiva ou ter tempo para pesquisar, conversar com fornecedores, desenvolver um fornecedor para comprar uma máquina, se ele está fechando arquivo? Na verdade, uma coisa ou outra ele tem que parar. Ele tem que dar atenção para o que é urgente. Nesse caso era o urgente. Uhum. Então, assim, o que a gente fez, né? A gente parou tudo. Não, a gente se olhou de fora da empresa, olhou como se nós não fôssemos funcionários lá dentro. Uhum. Olhou de fora, a gente começou a mapear. O cliente entra por onde, vai para onde, vai para onde, para onde, para onde, para onde. Então, quem que tá errando? Tá errando, lógico. Nesse caso, existe erro do comercial, né? Prazo. Aí é de comercial, velho. Processo não mapeado, não tem prazo estipulado, então o comercial acha que é executado num determinado tempo, o que não acontece na prática. E daí você vai para a impressão, o Adriano conseguia fazer a parte dele no tempo certo. Mas quando chegava no acabamento, máquina não ajuda, o funcionário, na teoria, também não ajuda, tá desengajado, não tem senso do dono, não quer trabalhar, ou tá de mal pra comigo. Se ficar bom tem que ser eu mesmo, né? Queria ter mais um de mim, né? Bem a teoria da perfeição, né? Se tivesse mais um ia ser melhor. Só que Tudo daí- mais fácil, mais rápido. Só que daí... Culpa da mãe e do pai que não fizeram 2 de mim, né? se 2 de mim tava mais tranquilo agora. Se tivesse um irmãogênio. Mas assim, a gente olhou de fora para a situação, daí entrou na parte de processo. Tem que mapear o processo, você tem que colocar descritivo, você tem que colocar matéria-prima dentro do produto para que existe um processo, um sistema correto, né? Para que vá para a produção. Você, vendedor, tenha ciência de que esse material está na produção, dá play na produção, foi para o acabamento. Você, vendedor, tem ciência de que está no acabamento. O acabamentista recebe esse pedido. Parar com aquele negócio assim, Leandro, Não. já saiu? Não. OS tal, já saiu? Ele sabe o que saiu. Eu tenho esse controle, né? Inclusive horário, minutos Não, e OS segundos. já saiu, né? Na real a placa do Carlão já foi? E quando chega no acabamento ali, ele abre e já vem a matéria-prima certinho do que ele precisa e o tempo que ele tem para entrega daquilo. Então é muito mais fácil, né? A precificação ajuda bastante, porque daí você consegue mapear o tempo de produção. E você percebe que aquele equipamento não é produtivo. E você parte para um mais produtivo. Né? Isso aí, assim, digamos, 1 minuto que Pior que demorava... parece óbvio, ouvindo assim, né? Tipo num podcast assim, você fala, pô, isso é óbvio. Para da produção lá e vai olhar a tua máquina, né? Vai olhar as cabeças de impressão, vai olhar como é que estão as tintas, vai olhar como é que estão as mesas pré e pós de aquecimento, se elas estão na temperatura certa mesmo. A sala, se não tá muito embaçada. Temperatura da Sala sala, tá muito, ok. não tá, não tá. Temperatura da sala, botei a primeira máquina no meio da produção, sem ar-condicionado, sem nada, venha. Não, é verdade, que a gente inventa umas modas mesmo e bota a culpa. Não, nessa época que a minha cabeça era a culpa do colaborador, a gente comprou uma máquina na Avenida Sul em Curitiba, o Vandeli lá. Conheço. Conhece o Vandeli? Atende lá. Beijo pro Vandeli, né? Tipo, todo mundo aí conhece o Vandeli, Vandeli. beleza? Mas eu comprei a máquina lá com o Vandeli. O Thiago vai falar com os paranaenses, né? Tudo conhece o vendedor, né? Mas aí, tipo assim, eu peguei, cara, a gente fechou o trabalho lá pra Jocopar, Jogos Contabilistas do Paraná, vocês já ouviram falar? Eu já vi alguma coisa. Entendeu? E daí a gente fez um evento quando o Jocopar foi em Guarapuava. E daí a gente foi lá, fez todo o trabalho. Quando eu fechei o trampo, cara, a gente correu pra Curitiba, no showroom da Avenida Sul, fechamos a máquina. Compramos a mídia ali, imprimimos e refilávamos no chão. Só que o chão tem a rejunte assim, aí os refis davam aquela, sabe, picotadinha pra dentro do material assim. E depois, cara, ó, seguinte, terminamos, vamos entregar os trampos, desceu a máquina. Não tinha, velho, não tinha sala fechada, não tinha ar-condicionado. Colocamos no break, colocamos estabilizador, rapaz. A culpa era de quem no retrabalho? Colou a tinta, né, porque não secou direito. Não,
Nossa, mano. Na cabeça do empresário. Que eu vou lembrando, eu cagaceiro. Na cabeça do empresário que ainda não caiu, não virou a chave, a culpa é do funcionário, né? Claro, ele não prestou atenção, ele sabia que tinha que ser assim. Por que não deixou o adesivo secar mais tempo antes de instalar? E essa questão de responsabilidade, não que o colaborador não tenha responsabilidade, ele tem a sua responsabilidade, ele tem que fazer. Mas não pensando em processo produtivo, a gente acaba voltando a responsabilidade para a gente perceber, eu não sei se eu posso falar o nome de outras empresas, TK. Pode falar. Tá, TK. A primeira vez que eu escutei no Telegram, na mentoria, escutei em 2 vezes, velocidade 2, comecei a escutar e tal, até destravando algumas coisas aqui, começando a usar Telegram, Instagram, enfim. Você mandou uma questão sobre uma funcionária lá e daí você falou assim que percebendo qual que era o skill dela, qual que era a habilidade que ela tinha. Então volta de novo essa responsabilidade para a gente como gestor de analisar se essa pessoa é certa para aquele setor, se ela está no lugar certo, porque pode ser que aconteceu isso na Planeta, a gente teve pessoas que entraram e com 3, 4 meses super desenvolveram naquele setor e pessoas que na experiência de 45 e mais 45 dias, nos 45 dias, cara, não teve evolução nenhuma, a gente até tinha uma questão de demissão, enfim, cara, vamos tentar remanejar, trocar ele de setor, cara, e trocar e a pessoa se encaixar super bem. Então volta essa responsabilidade pra gente. Você acha que o cara não está comprometido, às vezes o cara não tem habilidade naquela função, mas tem outra. A gente às vezes chega ao cúmulo, eu vou falar por mim, mas vocês vão concordar, lógico, que a gente chega a pensar que o colaborador quer o retrabalho, né? Não, ele quer me ferrar. Ele quer me ferrar. Né? Tipo, eu não dei o aumento que ele queria, então ele tá fazendo. Mano, o colaborador fica indignado. Lógico, o colaborador que, né, tipo, quer ferrar você, quer ferrar mesmo, às vezes, mas é culpa tua também. O empresário que não deu visão, colocou a pessoa no lugar errado, prometeu mundos e fundos, nunca mais teve uma conversa. Quando a gente fez essa mudança na TK foi muito louco, porque a gente fez uma pesquisa de escolaridade para descobrir qual era o nível médio de escolaridade dos nossos colaboradores. E aí foi onde eu lancei a bolsa de supletivo. Legal. Entendeu? Então, tipo assim, cara, é o seguinte, você quer terminar o ensino médio, a gente vai financiar o supletivo. E se você não tem computador, a gente tem o cantinho do estudo pra você fazer aqui. Só venha mais cedo, vá mais tarde, mas ou na hora do almoço, tu quiser fazer. E, cara, foi muito louco, a gente não tinha ideia como era baixo o nível de escolar, a média, né? Média de escolaridade dos colaboradores. E a gente fez isso na empresa inteira, tinha um dado, e depois a gente foi por setor. E é incrível, porque daí, às vezes a gente quer que o cara leia uma ordem de serviço que está lá em milímetros, o cara não estudou unidade de medida, não sabe fazer conversão, porque daí vem a droga do negócio, pega o 20/20, que parede? Parede 1/25, ou parede 3/8. Que porra 3/8? Pera aí, pega esse aí que é quadrado aí, venha. Nesse processo, como em todos os outros, na nossa vida particular, tudo envolve vários processos, pessoal, empresa, tudo. Quando tu faz assim, tu tá apontando pro outro, um dedo tá indo pra lá. E quantos tá indo pra ti? 3 tá pra ti. 3 tá pra ti. Pra nós, no caso. Enquanto empresa, muitas vezes você aponta, a culpa é dele, a culpa é dele. Mas você não volta pra ti e vê que na verdade o culpado era você. Mas muitas vezes a gente tem noção de ser culpado. Quantas vezes eu falei pro Preto, cara, se isso aqui não dá certo, se isso aqui em algum momento falir, cara, a culpa é nossa. Eu tinha essa noção, a culpa é nossa. Mas a gente não tinha as ferramentas certas para isso virar a chave. Então a questão da mentoria, todos os processos, a questão pessoal é muito importante, tanto para nós quanto para os colaboradores, ajuda pra caramba, entendeu? Então essa virada de chave acaba ajudando na nossa situação lá, que a gente com o desenvolvimento do organograma, as situações de diretor, gerente, financeiro, os líderes. Tipo, para quem está ouvindo e não faz a mínima ideia do que é um organograma, né? Quando você pega, tipo, tua empresa tem um monte de setor e tem um monte de cargos lá dentro, né? Então tem o vendedor, que é do comercial. Tem o arte finalista, que é do setor de criação. Você tem o impressor, que é do setor de produção, lá, né? Do pilar produção. O organograma nada mais é do que umas caixinhas, onde nessas caixinhas você coloca o cargo, e daí coloca o nome da pessoa que atua naquele cargo.
E daí tem 3 níveis, né? E aí nesse processo a gente elencou os líderes e tal, e em função de tempo, né, demos preferência a eles. A gente começou a trabalhar eles, livros estão lendo, a gente faz reuniões a cada mês. Vamos trabalhar o livro lá, o verdinho, lá o de liderança. Nós vamos trabalhar até tal capítulo. Nós se encontramos no restaurante no sábado de manhã, conversamos. Dali um mês a gente voltou a falar deles. Então, de certa forma, eles estão se sentindo também valorizados e estamos dando a oportunidade deles crescer também. Porque, como eu disse antes... E vocês tinham organograma? Tipo, vamos falar ano passado. Ano passado, vocês tinham organograma na empresa? Fluxograma, organograma... não tinha mapeado toda essa situação, sabe? E daí a gente acaba vendo realmente que o culpado é nós. É nós. A culpa é nossa. A culpa é nossa nos seus trabalhos. A culpa é nossa. Cara, eu acho que assim, vocês vão botar o ponto de vista de vocês, mas pra mim a virada foi quando eu terceirizo, independente se a culpa é da máquina, independente se a culpa é do, sei lá, do colaborador, se é o mercado, se é o... Porque às vezes a gente coloca a culpa até no mercado, né? Uhum. Você fala assim, não, mas o cliente quer tudo pra ontem o tempo todo. Então não tem como, daí tem retrabalho mesmo. Aí você se condiciona a uma situação, e daí é até pior, né? Às vezes a pessoa chega assim, quantos % eu posso colocar de retrabalho no orçamento? Falei, como assim, velho? Tá louco? Não, tipo assim, mas ele fala, não, ela não tá louca, essa pessoa. Só porque ela não aprendeu, eu lembro do Judá, de 5 anos atrás lá, que, velho, eu botaria os 30% lá em cima e falar assim, vou jogar dentro. Aí você inviabiliza a venda, né? Começa, obviamente, a vender menos. Se você vende menos, vai faltar grana. Se faltar grana, você vai ficando mais louco ainda. E daí continua tendo retrabalho. Sim. Né? Porque não é o percentual que resolve o retrabalho. O retrabalho, ele é tipo um sintoma. Você está doente. Essa é a verdade, né? A tua empresa está doente. Então o retrabalho ele é um sintoma. Quando ele aparece é igual a febre. A febre não é a doença. Não é verdade? A febre, ela, na verdade, é um sintoma. Teu organismo tentando reagir à parada. O retrabalho é a mesma coisa. É a tua empresa, o teu organismo tentando reagir ali. Então, apareceu o retrabalho. Então beleza, não, foi o seguinte, a partir de hoje eu vou sempre tomar um remédio de febre minha vida inteira daqui, porque quando tiver febre, pelo menos eu estou aqui prevenido. Sim. É a mesma coisa que eu jogar 20, 30% pro retrabalho, entendeu? Mas daí eu instruí essa pessoa e falei, olha, você tem que entender que é o seguinte, retrabalho tem que ser uma exceção, porque o retrabalho é um erro. Não é possível que você tenha uma empresa prevendo o erro. Lógico que o erro ele é previsível porque ele é um imprevisto. Nossa, essa frase. O erro ele é previsível porque ele é um imprevisto. Ou seja, você sabe que pode acontecer erro. Você sabe que pode acontecer com processo, com capacitação da equipe, com a galera engajada, com tudo isso. Mas o erro é previsível. Então você não pode colocar aí um percentual de erro. Mas você fala assim, cara, mas se pode ter um erro ali, você precisa... Você pode evitar ele? Sim, o que eu posso fazer para evitar? Então, para mim, a maior virada foi, mano, se eu ficar jogando a culpa nas outras coisas, nunca vou poder reduzir retrabalho. Se eu ficar jogando a culpa no mercado, não vou poder melhorar minhas vendas. Então, o que eu faço? Eu assumo a responsa. Que daí foi o livrinho lá do Poder da Autoresponsabilidade. Na verdade, esse livro, ele também virou dentro da empresa. Todos os funcionários leram o livro e teve até um questionário para eles responderem, para a gente entender se eles entenderam realmente. E é legal que é um livro que você vai lendo e escrevendo, né? Tipo, você vai respondendo as coisas lá, né? E todos, sem exceção, depois da leitura, eles vieram, apresentaram o questionário e falaram assim, esse livro mudou a nossa vida, mudou a forma que eu enxergo os problemas que eu achava que eram meus, os meus problemas, na verdade, e a forma que eu vejo as pessoas agora. E assim, e é algo tão simples, barato, e assim, que... Não, é de um poder. Não, é tipo ridículo. Barato. Você fala assim, mano, não vende por esse preço, deixa eu dar um dinheirinho a mais. É R$5,70, velho, você acha o livro. O poder que ele te dá de autoavaliar mesmo, né? Lá também a gente forneceu para eles, o pessoal leu, e aquelas 6 leis lá, eu sempre falo pra galera lá, a gente tinha que ler esse livro a cada 6 meses. É legal. A cada 6 meses tem que ler. Você tem uma visão diferente, você evolui, evolui. Agora tem uma outra visão sobre isso, né? Sim. E eu falo também que, além, lógico,
do sistema, né? Porque assim, você como empresário, você tem que colocar um sistema que funcione dentro da tua empresa, né? Um sistema eficiente. Sistema, quando a gente fala, a gente está falando de um software lá que fica no computador registrando as informações do que acontece no dia a dia, né? Isso. Então, assim, um sistema bacana, que tenha os processos, né? Tem os departamentos por onde essa ordem de serviço vai passar. E, lógico, exceções, né? Caso haja realmente um retrabalho, realmente montar ele, né? Uma RMC, um relatório de não conformidade, para você entender o que aconteceu, por que aconteceu, quando aconteceu e como eu posso fazer para que isso não aconteça mais. E quanto custou. E a virada de chave é que o funcionário preenche aquilo. E assim, o funcionário ele dá a visão dele. E se for um problema de falta de máquina, que normalmente ele não teria coragem de chegar em você e falar assim, olha, aquela máquina não tá legal, ali ele anota. A espátula que tá ondulada, e a espátula direita, né? Como a gente falou, né, que a gente consegue prever, a gente sabe que vai dar, a gente consegue prevenir do erro. Desde o início do cliente entrando ali, solicitando um orçamento, você consegue atentar ele a fechar com a gente, você mandando um layout num template, mandando um orçamento com descritivo. Né? Aí, minha máquina não tá legal, não tá imprimindo legal porque você não fez a preventiva, não tá espatulando direito porque a espátula tá horrível. Tudo você consegue. E o colaborador você consegue incentivar, fazer com que ele aprenda mais, evolua dentro da empresa, oferecendo vários caminhos ali para ele crescer ali dentro também. E o que vocês acreditam, assim, pra gente ir já meio caminhando pro final, o que vocês acreditam, né? Vocês, vamos lá, reduziu o retrabalho do ano passado para esse ano? Reduziu, Porque, né, vocês falaram, né, de 70% é assustador, né? Sim. O ano passado não, mês passado, eu tirei um relatório de 216 ordens de serviço abertas. A média aí de 10 OS dia, né? A gente teve 6 RNCs abertas. 3%. 6 retrabalhos. E assim, lógico que... Porque às vezes a galera acha que retrabalho é perder o trabalho inteiro e fazer tudo de volta. Não, retrabalho, né, que a gente fala RNC, relatório de não conformidade, que é o relato, o registro do retrabalho. Então, às vezes, cara, você, num trampo de milão, você perdeu 100 euros, né, uma parte do adesivo deu ruim. Então, quando a gente fala retrabalho, você pode ter uns 70%, não é que é tipo assim, 70% do valor, é pelo quantitativo de OS. Eu abri 200 OS e tive 6, então a gente está falando 2%. E tem toda a situação que se há esse retrabalho, 3%. Quando há esse retrabalho, ele podia estar produzindo outro trabalho. Então, além do material, tem a questão mão de obra, que é bem relevante. Ele deixa de gerar lucro não, mas vamos falar margem de contribuição, né? Sim. E vai sangrando. E o legal de tudo isso é que é o seguinte, a partir do momento que eu entendi que a responsabilidade não era do funcionário, a responsabilidade era minha, mudou a forma hoje que nós conversamos com o funcionário. Então, assim, antes era no sentido de, vamos falar, punição, não punição, correção, tipo, você fez. Hoje não, é no sentido de o que aconteceu, porque a gente precisa prevenir que isso não aconteça novamente. Então, assim, hoje mudou a forma que nós conversamos com eles, a forma que... E hoje mudou o senso de dono, porque eles fazem de tudo para que não haja nenhum retrabalho. Até porque a gente implantou também um mapa de produtividade, onde tem a parte de retrabalho ali, RNC. E ele tem que preencher se teve dentro do setor dele ou não e se ele foi o responsável por aquilo. Então, assim, e não no sentido de punição, no sentido de prevenção. Então, ele tem essa ciência, essa clareza de que eu sou responsável pelo meu setor e eu quero dar o meu melhor. E hoje eu tenho um processo mapeado e ele sabe que não tenho... Lógico, pode acontecer. Eu não falo erro, eu falo resultado ruim. Mas, assim, pode acontecer. Mas, assim, a porcentagem ali de acaba sendo bem menor. É impossível você não ter resultado quando você padroniza as coisas, né? Eu não sei como é que vocês são. Eu lavo louça de vez em quando. Graças a Deus estou lavando menos. Já fui bem sofrido já essa fase aí que a mulher escravizava mesmo. Eu sempre tinha que lavar todas as louças, né? Um relato aqui. Mentira. Mas eu lavo, sempre lavo, né? A louça assim para dar um suporte e tal. E, cara, eu tenho processo de lavar louça. Eu tenho processo.
Se você pegar, dói a pó que eu chuo, eu vou lavar do mesmo jeito. Eu sempre também. separo tudo primeiro. Eu lavo primeiro os copos, depois eu lavo os talheres, porque geralmente coloco o talher dentro do copo. Daí eu lavo os pires, aí lavo os pratos fundos, depois eu lavo outro prato, depois eu vou lavar a bacia. Por quê? Porque se eu estiver na casa de alguém que não tem um escorredor, com esse processo eu faço a pilha, aquele morro, entendeu? Porque se eu colocar o primeiro, o prato, não vou jogar os copos em si. Então tem processo para tudo, só que às vezes a gente não coloca isso num papel, não faz o download, né? Fica sendo o HD da empresa e joga a culpa pros outros. Manda lá, Maurílio e Preto, o que vocês passariam pra galera que tá nos ouvindo aí, cara, o que eles podem fazer hoje para, primeiro, né? Entendemos aqui que a culpa, quando a gente falou deles, não é dos colaboradores, né? Isso. A minha opinião é expor a visão realmente da empresa. Aonde a gente está indo, sabe? Legal. Que vai gerar comprometimento, vai gerar engajamento e muitas vezes aí também vai gerar uma situação. Alguns vão se desligar da empresa. Esteja ciente, né, que isso vai acontecer. Exatamente. Então, quando se faz um processo de melhoras de processo, questão ética, moral, toda interna, valores... Quando você clareia exatamente. Coisas, né? O norte, dar norte, né? Que nem um professor meu da faculdade, ele falou, quando você não tem norte, o que tu é? Desnorteado. Entendeu? Então, se tu não tem um norte para tua empresa, para a função dele também, onde ele pode crescer e tal, ele se torna desnorteado. E quando você não tem um norte, desnorteado para qualquer lugar serve. Entendeu? Quando você não tem onde ir. Qualquer caminho serve. Exatamente. Então, vale a nossa... Vocês acreditam que tipo, a maior transformação para a redução de retrabalho foi a questão de dar essa visão para a galera? Visão, valores, isso proporciona, automaticamente. É um processo que vai gerar automaticamente... É gostosinho? Não. O engajamento ele acaba ajudando muito nessa parte da galera. E queria aproveitar, já que está finalizando, agradecer a galera da Planeta Imagens, os nossos colaboradores, os líderes, que estão proporcionando a nós uma semana de muito aprendizado, de muita experiência, algo assim que jamais imaginaria na nossa vida. Que massa. Sinceramente, top demais, experiências de tudo, tipo assim, vários setores, tanto da venda, quanto de uma máquina, quanto da questão assim, hoje, questão da hipnose, sabe? Galera, para participar da Casa dos Comunicadores, depois a gente faz um pitch aqui no final. Mas é isso aí. Agradecido, gratidão a você ajudar, ao pessoal de casa, família, pessoal das redes sociais que de alguma maneira ajudaram nós nas curtidas e tal. Gratidão total. A todo mundo. Pra você que tá ouvindo, meio perdido lá, tipo assim, cara, o que eles estão falando de curtir? Que é o seguinte, como é um reality show, rolou uma competição. Na verdade está rolando, mas pra você que tá ouvindo depois, rolou uma competição, várias competições, e algumas dessas competições envolviam o quê? Cara, as nossas empresas por trás, a nossa família por trás, que não está aqui no reality show, lutar pela gente, correr, o celular tá trancado, ninguém tá podendo acessar o celular, você vai dar um cheiro na família. Então, cara, por isso esse agradecimento ali do Mauri, por conta da equipe engajada lutando do outro lado lá, né? Pretinho, manda! E não só mais um comentário, a questão da visão do empreendedor, só para complementar o que você estava falando, é o empreendedor realmente deixar de ser o faz tudo para ter aquela visão estratégica, porque se ele sempre estiver focado diretamente na produção ou fazendo a produção, cara, ele nunca vai ter a visão do que está acontecendo no negócio dele. Exatamente. E deixando de ser um faz tudo, você consegue focar no norte. E eles adoram isso, né? Eles sabem para onde eles estão indo, sabem aonde a empresa vai chegar e eles querem empurrar junto, vamos embora. Vamos pegar um exemplo bem simples agora, trazendo para os empresários. Todos aqui estão com um foco único, certo? Uhum. Olha a diferença da força, do quanto você engaja, do quanto você se supera, do quanto você muda, do quanto você se transforma, se submete a parada, pressão mesmo, teve que fazer vídeo, teve que dar, meu Deus. Tudo por uma assinatura. Por uma assinatura, mas principalmente por um norte. Exatamente. Entendeu? Ninguém tá desnorteado aqui. Não. Não é verdade? Não.
tá todo mundo sabendo para onde vai. É a mesma coisa que acontece com o nosso colaborador, cara. Legal também, assim, citar que por mais que você construa o processo, você implante um sistema dentro da tua empresa, não um sistema ERP, o sistema, o processo, dá o norte para o teu funcionário, mas é muito importante você, empresário, acreditar no potencial de quem está no barco junto contigo. Sim. Porque assim, se aquele cara tá aqui, ele tem o porquê dele. Ele tem o porquê que ele levanta cedo e tá lá trabalhando. E assim, quando você olha pra ele como pessoa e vê que ele é gente como a gente, ele precisa de atenção, e você olha pro lado tanto profissional com o lado pessoal, e você entende que ele tá ali, tá remando contigo, tá no mesmo barco, e cabe a você, proprietário da empresa, administrador, dar um norte pra ele, dar instrução pra ele também, né? Seja uma faculdade, seja um curso, ou seja, igual o Henrique falou, né, sobre um de curso... pessoas foi o Gabriel. Sobre... O Henrique é marqueteiro. Então foi o Gabriel. Sobre o teu funcionário te pedir um aumento. Tá, mas então por que você não ensina para ele o lado financeiro? Sabe? Então você, dono da empresa, trazer isso para os teus funcionários, porque você tem o conhecimento. Passar para ele, confiar na tua equipe. Porque a partir do momento que eles sabem que você está confiando nele, ele vai dar muito mais o potencial dentro da empresa. Que louco, né? Assim, trazendo até pela situação que a gente está vivendo na Casa dos Comunicadores. O Henrique e o Gabriel são colaboradores da JA. Eles estão aqui empoderando, ensinando e compartilhando com outros empresários. Talvez eles nunca pensaram em fazer isso e transformar a vida de outras pessoas. Sim. Mas eu não tenho problema algum com isso. Eu quero mais que eles cresçam e realizem os sonhos deles, inclusive aqueles que eles ainda não enxergaram. Eu, como líder, tenho essa missão. Eu tenho que estar atento, estar com o radar ligado, para inclusive poder olhar a oportunidade que tem nele que nem ele sabe ainda. Esse empoderamento, velho, cria uma missão muito forte no negócio. Tanto que a gente tem 2 colaboradores que largaram tudo em São Paulo para vir trabalhar com a gente. Tudo, de vender apartamento, de vender casa, vir só com o carro, com o dinheiro da venda das paradas e play. E nós temos que valorizar eles mesmo, que nem você acabou de falar, né? Você é o caminho para eles, para a realização do sonho deles. Entender que, quando você dá essa visão para ele, cara, seguinte, nós vamos falar, vamos pro galpão X, vamos ter faturamento tal, nós vamos atender a Coca-Cola, a Nestlé, você inspira o cara, mas na verdade, ele não tá vivendo o teu sonho. Ele começa a ajudar você a construir o sonho da empresa, se você puder dar uma oportunidade e deixar claro que ele também realiza o sonho dele junto nessa construção. Junto contigo. Então, você vê o lado como funcionário dele, né? O lado funcionário, vê o lado pessoal, trazer ele para a tua realidade, para a realidade da empresa, colaborar com o crescimento dele, né? Eu acho que isso muda muito, mas agora parando um pouquinho, Judá, queria te agradecer. Sério, gente, esse homem mudou a nossa vida, mudou a nossa empresa. Que isso. É sério mesmo. E assim, foram muitos insights, muito conteúdo. Na verdade, a nossa cabeça ainda tá um boom, né? Tá. Te agradecer. Um pouco mais ou menos parecido como era na mentoria, né? Agradecer pela oportunidade. Sei que somos merecedores de estarmos aqui. Somos merecedores. Merecem estar na casa. Porque a gente ralou muito. Foi punk pra caramba. Mas assim, o conteúdo e as pessoas que você traz, e principalmente você poder compartilhar o que acontece contigo dentro da tua empresa, trazer os funcionários que trabalham contigo, que já tem a mentalidade do Judá na cabeça e estão passando pra gente. E assim, cara, numa boa, agora falando de empresário para empresário, você tem um time massa demais. Show. É verdade. Mas é reflexo, aqui ó. É reflexo do dono. Reflexo. Eu sou reflexo. Ó, hashtag sou reflexo. É reflexo do dono, inspira outras pessoas e o barco vai... Cara, quantas vidas estão transformando, né? Porque começa, vamos supor, já tá aqui
daqui começa a externar para os nossos colaboradores, ele para a família deles. Nossa, E cara, vocês para outros empresários Também. Exatamente. né? Começa a despertar a galera e aí vai. o network rolou aqui na casa, Uhum. sensacional. Corrente sensacional. positiva, corrente. E é isso, então, agradecer você, agradecer toda a sua equipe, porque todos, sem exceção, inclusive você, câmera, todos sem exceção, queria agradecer ao nosso time, a Color Print. Graças a vocês também, nós estamos aqui. Ralaram a semana inteira aí pra gente estar aqui, tendo esse E- conhecimento todo. E um detalhe, não tive nenhuma mensagem ontem, em plena sexta-feira, dos meus colaboradores. Nenhuma, pra nada, nenhuma dúvida, nada, nada, Na nada. sexta? Na Na sexta, Não, Nada, é possível. nada. nada. Nada Nada. também? Ontem Não. nós temos o grupo dos racers, que a gente criou. Falei, galera, amanhã nós não vamos pegar mais celular, nós só vamos falar com você quarta-feira, porque segunda a gente sai na terça e a gente tá na estrada. O que tá acontecendo? Vocês precisam de alguma coisa? Não, já resolvemos tudo por aqui, pode ficar tranquilo. Pega essa. Caraca! Foi show, cara. Sexta, o bicho pega lá. E, por, Sexta, o e, bicho e pega. É agradecimento. tipo uma cesta de um ano atrás, assim, mais ou menos. Se fosse feriado. Só que Foi não. feriado, foi feriado. Show. Então, agradecer ao nosso time e falar que, gente, vocês são demais. Vocês são muito demais foda, mesmo. muito foda. Eu Olha, depois agradeço. vocês pegam o podcast e botam pra galera da Sim. empresa, cara. Eu agradeço a Deus pela vida de vocês. Show. E eu quero vocês no barco com a gente. E o que a gente também puder colaborar como donos e proprietários da empresa e como amigos também, a gente tá junto. Show. E eu acho que é isso. Quer falar alguma coisa? Não. Não, sim. Não, tem mais uma coisinha hoje. Mais uma. É só agradecer minha mãe, minha família, meus filhos. Show de bola. Obrigado, tá? Galera, esse foi o podcast Play Pleo. E é o seguinte, tá? Se você ficou meio perdido em relação à Casa dos Comunicadores, só pra você entender, não tô aqui vendendo nada, mas a gente tá o tempo todo vendendo. Mas é o seguinte, cara, eu tenho uma mentoria que se chama Mentoria 90 Mais K, onde a gente acompanha empresários como esses empresários aqui durante 5 meses, para simplesmente marcar um antes e depois na vida dessa galera. Então, se você quiser fazer parte dessa experiência, a Casa dos Comunicadores é uma premiação que, na verdade, os primeiros colocados da turma recebem esse bônus de poder vir para cá e poder dar um próximo passo. Tá bom? Sim. E o grito de guerra, como é que é? Autoria? Ju.